1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao verso 17. Eu vou ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Oremos mais uma vez. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra. Sabemos que somente o Teu Santo Espírito pode nos convencer. Por isso, colocamos-nos à Sua disposição para recebermos de Ti instrução, sabedoria e graça. E pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das grandes questões na teologia é até onde vai a responsabilidade humana, até onde vai a soberania divina. Esse é um dos pontos mais interessantes na teologia. Entender essa relação entre aquilo que fazemos porque Deus soberanamente mandou e aquilo que fizemos na nossa história, ao longo da nossa história, porque tivemos a liberdade de fazê-lo, e aquilo que fazemos hoje, temos a liberdade para tal, também é algo bastante interessante. Se você conhecer bem a história, você vai perceber que esse debate, ele vem já há muitos e muitos anos no campo teológico, no meio das igrejas, mas ele acontece principalmente no coração de cada cristão. Algumas vezes você faz uma coisa certinha, organiza, planeja, prepara, e aí dá errado. Ou foi só comigo, gente? Acho que não, né? Algumas vezes você nem prepara direito, é surpreendido pelo acaso, entre aspas, e você percebe que aquilo foi uma grande bênção na sua história, na sua vida. Por que isso acontece? Em 1834, nasceu na Inglaterra um homem chamado Charles Haddon Spurgeon. Aos 16 anos, ele ouviu o Evangelho, entregou a sua vida a Cristo Jesus, e já no final do ano estava pregando o Evangelho aos 16 anos. Aos 17 anos, ele já era pastor numa igreja batista reformada calvinista. E não se anime não, que hoje demoram 6, 7 anos para ser pastor. E ali, ele se tornou o príncipe dos pregadores, uma das maiores autoridades na pregação do Evangelho. A igreja onde ele pregava em Londres, o Tabernáculo Metropolitano, era um lugar onde se reuniam 6.000 pessoas, 8.000 pessoas, às vezes 10.000 pessoas para ouvi-lo, sem microfone. Então, se o microfone falhar, não reclame. Você poderia estar lá no Tabernáculo Metropolitano, né? Era algo espetacular. Havia, obviamente, uma acústica preparada para isso e, obviamente, um silêncio em inglês. Sentiu o silêncio em inglês? É esse. Né? Você consegue pregar para um grupo enorme. Mas isso marcou a vida de Charles Haddon Spurgeon por muitas vezes, porque ele pregava com ardor, ele pregava com alegria, ele pregava com uma força interior que ficou bem característico. Mas havia um outro detalhe interessante na vida desse homem. Ele tinha uma sabedoria para responder questões teológicas que ficou marcado também como o último dos puritanos. Os puritanos eram um grupo que conhecia muito a Escritura e os debates eram riquíssimos. E uma vez perguntaram para Charles Haddon Spurgeon, escuta, qual é a relação e como reconciliar
essas duas verdades, que existe uma responsabilidade humana e que existe uma soberania divina. Como é que nós podemos reconciliar essas verdades? Aí o Charles Spurgeon respondeu o seguinte: eu nem ousaria tentar reconciliar essas coisas, porque eu não reconcilio amigos. Na Bíblia não há nenhuma inimizade entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Elas não são vizinhas briguentas. Elas não estão em um estado de guerra fria e interminável uma com a outra. Pelo contrário, responsabilidade humana e soberania divina são verdades, são amigas que trabalham juntas na nossa fé. Nós precisamos entender o privilégio que é conhecer na Escritura Sagrada a relação entre até onde é soberania de Deus e até onde, na soberania de Deus, Ele nos deu responsabilidade e a relação de gerência da nossa história. Quando Paulo escreveu para essa carta, vocês sabem muito bem que a cidade de Corinto era crivada de templos para outros deuses. E uma das características da idolatria, lá em Corinto, que persevera até os dias de hoje, é o fato de que na idolatria você tem a manipulação do divino. Essa é a grande diferença entre a idolatria e a fé cristã verdadeira. Na idolatria, você pode, por exemplo, pegar o seu Deus e esculpi-lo em madeira, gesso, ferro, e carregar para onde você quiser. Você viaja, você carrega aquele objeto de idolatria seu. Você vai para qualquer canto do mundo e você carrega, porque o seu Deus, ele é móvel. Você consegue carregá-lo. Eu pergunto, que utilidade tem um Deus que só vai para os lugares se você carregar ele? Que Deus é esse? Na idolatria, você escolhe os seus intermediadores. Na Bíblia, não. Na idolatria, você pode criar até um vocabulário para sair das questões teológicas pela tangente. Por exemplo, eu não adoro imagens, eu venero. Mas a Bíblia vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens. E ele é? Não existe outro. Por melhor que a pessoa tenha sido. Então, ou você é bíblico ou não é. Ou o nosso Deus é onipresente, está em todos os lugares, se eu desço ao mais profundo abismo, se eu subo ao mais altos céus, Ele está comigo. Ou então Ele é um Deus que eu posso carregar. Eu me lembro uma vez de ter visto uma pessoa que esqueceu uma corrente onde ele trazia a sua representação de divindade. Estava viajando com essa pessoa. E essa pessoa bateu a mão no peito e disse: meu Deus, perdi minha corrente. Ai, meu Senhor. Ai, ficou desesperada. E eu falei para ela: está desesperada por quê? Porque eu perdi. Eu falei: calma. Vou te explicar como é que a coisa funciona. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Gente, o Evangelho liberta. O Evangelho liberta. Essa é a beleza do Evangelho, e por isso a gente tem que compartilhar o Evangelho. O nosso Deus está em todos os lugares, a tudo preenche, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe tudo, Ele pode tudo, isso é libertador. Nós não manipulamos a divindade, ela é soberana. Isso é libertador. Paulo diz: não aceite algo menor. Mas tem outra bênção. Esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, Ele nos insere na nossa relação com Ele através da graça. Olha o versículo 10. Paulo já havia afirmado, no contexto desse texto, que nós somos de Deus cooperadores. Deus nos dá o privilégio de trabalharmos com Ele. Ele não precisa da gente, mas Ele nos convida a trabalhar com Ele. É muito interessante quando você está fazendo alguma obra e chega uma criança pequenininha, seja filho, sobrinho, neto, parente, seja o filho da vizinha. Você está fazendo alguma coisa lá, arrumando um canteirinho, alguma coisa, e vem uma criancinha pequenininha e diz assim: posso ajudar? Né? Aí você diz: pode. Pergunto: você precisa daquela ajuda? Não. Mas por que você aceita essa coparticipação? Amor, carinho, privilégio, atenção,
educação, só coisa boa. Por isso que Deus nos chama para sermos cooperadores com Ele. Deus se agrada, Ele não precisa, mas Ele se agrada da nossa companhia. Lá no Éden, quando Ele criou homem e mulher, diz a Bíblia que na virada do dia, no final da tarde, Ele caminhava com eles. Que privilégio. Aí o homem disse, eu quero caminhar sozinho. E o dia que eu encontrar com Adão, somos Adão também, fazemos isso o tempo todo. Então vamos olhar o versículo 10. Existe um desafio nesse texto. E o desafio desse texto é: edifique ouro. Edifique ouro. Esse é o desafio do texto. Para entender isso, como podemos edificar ouro, vamos começar no versículo 10. Vamos ter uma perspectiva correta de quem nós somos e de quem Deus é. O versículo 10, Paulo escreve: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. A primeira coisa que Paulo quer deixar claro para nós é que a graça é quem nos capacita para viver e ser cristãos. Sem a graça nós não conseguimos absolutamente nada. Efésios capítulo 2 diz assim: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é única e exclusiva vontade de Deus. Não vem de vós, nem de boas obras, não se engane, é só graça. Então, um belo dia, nós estávamos vivendo a nossa vida e o Senhor nos chamou pela graça. Nos ressuscitou pela fé. O nosso coração começou a pulsar a verdadeira fé. A nossa mente recebeu esse fluxo de fé. Os nossos pensamentos começaram a ser transformados. O nosso corpo começou a ser inclinado para o caminho de Deus. Nós aprendemos a nos ajoelhar para adorar, orar e falar com esse Deus. Levantar as nossas mãos, bater palma, glorificá-lo. O nosso ser todo começou a responder a esse chamado gracioso de Deus. E Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer: olha, eu sou o que sou pela graça. E todos nós somos o que somos. Quem somos? Pela graça. Somente pela graça. Daí, ele diz que essa graça, ela nos capacitou para uma caminhada. No caso dele, para uma função específica dos apóstolos. E no nosso caso, para outra função. Observe que no versículo 10, ele já começa a fazer uma diferença clara entre Paulo e nós. Entre os apóstolos e cada um de nós. Paulo diz assim: eu lancei os fundamentos como prudente construtor. Eu lancei o fundamento como prudente construtor. E o outro edifica sobre esse fundamento. Paulo diz: quem lança fundamento é apóstolo. Cristão edifica sobre o fundamento. Nós não lançamos o fundamento. O fundamento foi lançado pelos apóstolos. Eles receberam de Jesus o Evangelho, receberam de Jesus a revelação do Evangelho plena, escreveram pela obra do Espírito Santo a palavra de Deus, eles são os apóstolos, eles lançaram esse prudente e essa rocha que é o nosso fundamento. Jesus Cristo falou sobre isso lá em Mateus capítulo 7. Ele disse: se alguém ouve a minha palavra e pratica, é considerado um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Certa vez o apóstolo Pedro, conversando com Jesus ali, em Mateus capítulo 16, disse a Jesus: tu és o Filho de Deus, o Cristo, Deus vivo. Jesus falou assim: sobre a tua palavra, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, porque a sua declaração é rocha, não é Pedro que é a rocha. Aquele texto é um texto muito difícil de ser compreendido. Algumas pessoas acham que é Pedro que é a rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as pessoas acham que Pedro é a pedra. Não, a rocha sobre a qual a igreja está edificada é Jesus. Foi a declaração de Pedro. Tanto é que se você pegar Mateus 16 e continuar lendo, 3 versículos depois, 4 versículos depois, você vai encontrar Jesus sendo questionado por Pedro, e Jesus olha para esse Pedro e diz assim: arreda, Satanás. Ou seja, Pedro não pode ser a base sobre a qual a igreja vai ser fundada, porque senão, 4 versículos depois, a igreja tem um sério problema. Na Bíblia toda, a rocha é Deus. O fundamento da nossa fé é a nossa declaração de que Jesus Cristo é Senhor. Ele é o Deus vivo.
4 vezes no texto que acabamos de ler aparece a palavra fundamento. 4 vezes a palavra fundamento aparece no singular. 4 vezes a palavra fundamento aparece nesse texto que acabamos de ler, referindo-se a Jesus Cristo. Assim como toda a Bíblia, a rocha é Jesus. A rocha não é outra coisa, muito menos uma instituição ou outra pessoa. Eu vou ler alguns textos rapidamente, só para você entender como a Bíblia deixa claro que a rocha é o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Salmo 144, 1. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Salmo 28, 1. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Salmo 78, 35. Lembraram-se de que Deus era a sua rocha. Salmo 42. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em lugar seguro. Salmo 71, 3. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio. Salmo 95, 1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Salmo 62, 6. Somente Ele é a rocha que me salva. 2 Samuel 22, 32. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Gênesis 49, 24. Mas o seu arco permaneceu firme, ele é o pastor, a rocha de Israel. Isaías 26, 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor somente, e o Senhor somente, é a rocha eterna. 2 Samuel 23, 3. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel disse. Eu poderia falar centenas de versículos, e vem alguém me dizer que a rocha não é o Senhor? A rocha é Pedro? É sobre ele que nós vamos fundamentar a nossa fé? Então a Bíblia é clara em dizer que nós somos chamados por Deus não para lançar um novo fundamento, uma nova rocha. A rocha quem trouxe, revelou, proclamou, pregou, foram os apóstolos mostrando para nós que a rocha é Cristo Jesus. Isso é soberania de Deus. Mas agora o texto vai caminhar um pouco mais. E ele vai dizer que nós estamos inseridos nesse processo aqui, não para lançar novo fundamento, mas para edificar sobre o fundamento. Observe o versículo 10, Paulo diz assim, eu lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele. Quem é o outro que vai edificar sobre ele? O cristão, cada um de nós. Nós estamos agora edificando sobre essa rocha. Nós edificamos a nossa casa, a nossa vida, nosso trabalho, nossos estudos, nossa vida na igreja, na sociedade. Agora nós vamos construir nossa vida em cima dessa rocha. E aí, do versículo 10 ao 15, aparecem várias vezes expressões relativas ao nosso relacionamento nesse processo. No versículo 10, cada um. No versículo 11, ninguém. No versículo 12, alguém. No versículo 13, cada um. No versículo 14, alguém. No versículo 15, alguém. No versículo 15, ele. Então, existe toda essa parcela de texto bíblico aqui, de maneira clara, revelando que nós somos os que irão edificar sobre essa rocha que é Jesus Cristo. Agora a pergunta que não quer calar, que tipo de material nós estamos usando para construir a nossa vida? O texto vai dizer, observe aí, que no versículo 12, depois de ter explicado no versículo 11 que o fundamento é Cristo, no versículo 12 ele diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará obra de cada um. Então agora a pergunta é, que material você está usando para edificar sua vida? Porque todos esses materiais estão à nossa disposição. Você pode edificar sua vida sobre a rocha, com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, com palha, com feno. Observe, os elementos estão todos nas suas mãos, você tem acesso a todos eles. A edificação é sua, você é o construtor. Qual você vai escolher? Deus deixa deliberadamente esses elementos para nós. Qual a diferença entre esses elementos? O primeiro deles, o ouro, ele é resistente. O ouro é puro.
O ouro, ele é maleável. O ouro é difícil de encontrar, ele é valioso. O ouro é bonito. O ouro é excelente. O ouro pode ser moldado pelo fogo, mas não pode ser vencido pelo fogo. Deus diz assim, você pode edificar a sua vida com ouro. E aqui ouro não é a nossa relação financeira com dinheiro. Você não entrou na igreja da teologia da prosperidade. É só um exemplo, uma figura de linguagem do texto, tá bom? Ele está dizendo para você aqui, você tem à disposição esse material que eu estou te dando, ouro. Mas você também pode edificar com prata, que não é tão resistente quanto o ouro, não é tão valioso quanto o ouro, mas também pode ser moldado pelo fogo. Você também pode usar a pedra preciosa. Ela é valiosa, ela é bonita, mas ela não tem a mesma utilidade que prata e ouro. O ouro é tão útil que você pode usar ele até em componentes eletrônicos. Muitos componentes eletrônicos que nós temos, ele usa o ouro, de tão útil que ele é. Não é só para decoração, ele tem grande utilidade. A madeira, ela é fácil de achar. Às vezes a pessoa constrói sua vida, edificando a sua casa sobre a rocha, com madeira. Sabe por quê? Porque madeira é rápido. Nos Estados Unidos se constrói casas, prédios com madeira. Às vezes você passa uma semana num lugar, está começando uma obra, na outra semana você volta, tem um conjunto de 10, 20 casas de 2 andares. Você fala, como é que construiu tão rápido? Porque é madeira. Tudo pré-moldado, chega, pá, pá. Agora, se fosse construir com outro material, com ouro, até com tijolo, demoraria muito mais. Tem gente que quer edificar sua vida com velocidade, mas cuidado, madeira não resiste ao fogo. Você pode ir rápido, muito rápido, mas o fogo vai destruir. A diferença entre madeira, palha e feno, que são os últimos 3 elementos aqui, é que a madeira ainda fica um carvãozinho, mas palha e feno não. E a diferença da palha é que a palha pode ser levada até pelo vento, ela não precisa nem de fogo para ser destruída. Portanto, o que o texto está nos ensinando é que um cristão pode trabalhar e edificar e ver todo o seu trabalho indo embora pela força do vento, não precisa nem do fogo. Porque ele quis rapidez, ele quis edificar algo que desse menos trabalho, ele quis edificar algo que fosse mais leve para transportar, e por isso, logo, logo, quando chegou a aprovação, o fogo, essa obra foi queimada. Daí, versículo 13 vai dizer que o fogo são as provações que vão testar a qualidade, não apenas daquilo que fazemos, mas de quem somos. Observe um pequeno detalhe na Bíblia aí, que eu quero chamar a sua atenção para ele, que é o final do versículo 13. Olha só. Diz o versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo, perceba o artigo, o provará. Não é a provará. O fogo vem não apenas para provar a qualidade do material sobre o qual nós estamos edificando a nossa vida, o fogo vem para provar a nós mesmos. Por isso que ele diz, o fogo o provará, e não o fogo a provará, provando apenas a obra. O fogo vai provar a qualidade da obra que você está edificando na sua vida, o que você está fazendo da sua vida, mas o fogo também, as provações, eles vão ser usados para você ver a qualidade da sua fé, o seu compromisso de fé com Deus. E aí, ele usa as palavras manifestação, demonstração e revelação, que são 3 palavras diferentes. Esse fogo, essas provações, diz, serão manifestados. Essa palavra no grego significa que será manifestada de maneira visível. Todo mundo vai poder perceber se aquilo que você está fazendo é de qualidade ou não. Quando a aprovação vier, você vai perceber, e as pessoas ao seu redor vão perceber, a qualidade da sua relação com Deus. Nós entramos na pandemia, 2 anos de pandemia, está acabando. Eu estou pregando sem máscara, olha a minha alegria. Sabe o que essa pandemia revelou, meus irmãos? Que muitas pessoas que se diziam cristãos não eram cristãos coisa nenhuma.
Foi só entrar no sistema online que ela usou o sistema online para nunca mais congregar-se como igreja, mesmo quando a igreja voltou. E desapareceu, sumiu. Não apenas de igreja da Gávea, outros pastores têm falado isso. A igreja foi purificada. A igreja evangélica foi purificada. Quando a pandemia chegou, quem estava edificando sobre outro fundamento desapareceu. Mas também cristãos que estavam usando palha, o vento levou. O vento levou. Mas a pandemia também teve um outro lado positivo para a fé. Teve muita gente que percebeu que estava construindo a sua casa sobre a rocha com madeira e disse: madeira não aguenta isso aqui não. Jogou a madeira fora e foi atrás do ouro. E muitas vidas foram edificadas pela graça do bom Deus por uma decisão deliberada de quem percebeu que o fogo era quente demais. Precisava mudar de atitude. Vieram pelas portas da igreja e descobriram a beleza que é edificar com ouro, com prata, com aquilo que resiste a fogo. Daí, a segunda palavra usada é para o dia quando o Senhor voltar. O dia, ele diz, delon, manifestará, demonstrará. Sabe o que essa palavra é usada? Essa palavra dá aquela ideia, que Paulo vai dizer mais na frente em Corinto, nós vamos trabalhar nela, lá na frente, que quando o Senhor voltar, sabe o que ele vai julgar? Não as nossas obras apenas, mas ele julgará a intenção do nosso coração. E é aí que a coisa pega. Ele vai julgar a nossa intencionalidade, por que fizemos o que fizemos e como fizemos. Não apenas como fizemos, mas por que fizemos o que fizemos. E o dia vai mostrar isso. Terceiro e último, ela está sendo, perceba que a ação é contínua, revelada. E aí usa a palavra Apocalipse. Foi tirado o véu. Quando a provação chega, nós percebemos, é retirado o véu, Apocalipse é isso. E nós percebemos no momento da provação, se o que estamos edificando sobre o fundamento é palha, é madeira, é pedra preciosa, ou é ouro, e assim por diante. Nós temos esse privilégio, a provação ela faz isso. Agora, as dificuldades na nossa vida, ou elas nos ensinam e nos tornam mais sábios, ou nós nos tornamos mais tolos. E isso está na nossa livre agência, na nossa capacidade de gerir a nossa vida. Uma frase que eu gosto muito: aquilo que não me mata, me faz mais forte. A provação é assim. O apóstolo Paulo disse isso, né? Quando sou fraco, então é que sou forte. O resultado é, o texto vai dizer, o fogo irá provar. E aí, só duas coisas caminham para resolver esse problema. O fogo irá provar, versículo 14, e se permanecer a obra que você edificou sobre a rocha, novamente quero chamar a sua atenção. Paulo está escrevendo para cristãos, hein? Ele não está falando com não cristãos, ele está dizendo de cristãos que estão construindo e edificando sua vida. Ele diz assim: o fogo da provação vai provar a qualidade da sua obra e a qualidade da sua fé. Se permanecer, a palavra meno no grego, ou seja, se permanecer não é só ficar fixa, é se permanecer com vigor. Vigor. Porque eu posso, por exemplo, pregar sem vigor. É horrível uma pessoa sem vigor. Eu lembro de um professor que eu tinha, não vou dizer o nome dele nem sob tortura, mas eu tinha um professor no seminário que ele entrava na segunda-feira de manhã, às 7 horas da manhã, primeira aula, e ele dava aula sentado, lendo assim. Podemos perceber aqui que esse texto fala que ó Senhor Jesus um dia disse: se aguenta? Porque não tem vigor. Quando alguém pede a razão da sua fé, você pode dizer assim: eu sou cristão. Você pode dizer: sim, Cristo me libertou. Meu querido, se você souber o tanto que é bom andar com Cristo. Percebeu a diferença? Vigor. É quando você acredita no que você fala. É quando você é coerente com o que você vive e proclama.
Ética é isso. Se permanecer a sua obra, a sua fé, a sua caminhada com vigor, olha o que diz o texto, versículo 14, este receberá galardão. Nota de rodapé, quero lembrar vocês, já falei sobre isso, já preguei sobre isso. Galardão é algo interior, galardão não é algo exterior. Não é chegar no céu e o Senhor falar assim, seu galardão foi bom, toma aqui uma Ferrari conversível. Seu galardão foi ruim, está aqui o passe do metrô. Não, galardão não é isso. Galardão na Bíblia é uma alegria, um júbilo, um gozo interior. Tem gente que entra com outras pessoas no mesmo lugar. Umas se alegram, umas estão jubilosas e as outras não. E você não sabe, porque o rosto está tudo igual. Ah, que bom. Tem um que está assim, ai, que vontade de ir embora daqui. Que vontade de acabar logo isso aqui, né? E o outro está, que legal, que gostoso isso aqui, percebe? Galardão é isso, é interior. Então o texto vai dizer que aquele que a obra passar por essa aprovação, não é que você vai ser salvo pela obra, mas o galardão virá pela obra. Esse receberá galardão. Mas tem uma outra coisa, olha o que diz o verso. Aquele que a sua obra não passar, não for provada, essa pessoa, versículo 15, em primeiro lugar, sofrerá dano. A primeira coisa que percebemos é que o dano é aqui. Porque só depois aparece no versículo a vida eterna. Observe, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será, projetou para o futuro, salvo. Todavia, como que através do fogo. Ou seja, quando o cristão edifica a sua vida sem qualidade e vem a provação, e o fogo queima, ele sofre o dano. Ele se sente triste, deprimido, ele questiona a si mesmo, questiona a sua fé. Ele olha e diz assim, mas como? Eu edifiquei tão rápido, com madeira, a minha vida, mas aí veio... Aí ele vai na Escritura, e ele vê na Escritura que ele edificou errado, o material que ele usou foi errado, ele precisa usar ouro, ele precisa usar um material nobre, ele precisa oferecer o melhor para Deus. Deus não se agrada do resto, Deus não se agrada do resto do nosso dia, Deus não se agrada do resto da nossa disposição. Olha, eu estou correndo aqui atrás dos meus cursos, eu estou correndo aqui atrás do meu trabalho, eu estou correndo aqui atrás das coisas que eu estou fazendo. Quando eu tiver 90 anos de idade, aí sim eu vou me dedicar ao Senhor. O Senhor vai dizer assim, aos 90 anos você vai ter limitações que hoje você não tem. Aproveite o momento que se chama hoje e dedique-se ao Senhor com excelência, com compromisso, constrói com ouro. Porque o fogo não vai queimar isso. Mas se você constrói com elemento ruim, com péssima qualidade, uma péssima qualidade de vida cristã, vem a aprovação e joga tudo fora. Você continua cristão, perceba, o texto não diz que você perde a fé, que você perde a salvação. Mas você sofre dano. E aí o texto continua. Acontece que essa pessoa também não receberá galardão. O texto deixa claro que é um vazio de promessa de galardão. Portanto, nós temos aqui um dado interessante teologicamente. É possível um cristão ser salvo, mas não usufruir do galardão na medida que outros usufruirão. Então, sofre dano no presente e tem péssima expectativa de qualidade de galardão futuro. É óbvio, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, eu vou estar salvo, entrei com um pouco, mas entrei, fiz um gol de mão aos 47 segundos do segundo tempo, mas levei o campeonato, aí você pode usar a linguagem que for. Mas não é isso que Deus tem para nós. E aí ele termina o texto, e nós terminamos o texto com ele, com essa magnífica promessa, presente e futura. Olha o que diz o texto. Não sabeis que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A primeira afirmação de promessa, como pergunta retórica de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é essa. Por que você está correndo atrás de uma péssima qualidade de vida, edificando com feno e palha? Você não sabe que você é habitado pelo Espírito Santo de Deus? Você não percebe a riqueza disso?
que Jesus Cristo desceu do céu, se encarnou, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para te dar vida e vida em abundância, e você está com essa vidinha aí, oferecendo esse pouco para Deus, o que você acha que... Você não entendeu? O Espírito Santo habita em vós. Você não percebeu a maravilha desse poder, dessa graça, desse privilégio? Você não percebeu essa grande obra da Santíssima Trindade a seu favor? Será que você não percebeu isso? Segunda coisa, versículo 17. Você está com medo de quê? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Você acha que você tem que lutar pelas suas coisas? Quem você acha que te defende? Quem você acha que está com você? Quem você acha que anda contigo? Eu estou te chamando para edificar, meu querido. Eu não estou te chamando para outra coisa. Eu não estou te chamando para você sair fazendo guerra santa. Quem guerreia por você sou eu. E se alguém se levantar contra a igreja, servos e servas do Senhor, fez um péssimo negócio. Sabe por quê? A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Nossa causa é dele. Descansa nele. Vai edificar. Vai edificar. Com ouro. E finalmente, Deus o destruirá. Razão. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Separado por Deus, sagrado significa isso. Deus nos separou. Deus nos resgatou. Deus nos ajuntou. Sabe por que você está aqui hoje de manhã? E tantos cristãos em tantas igrejas hoje pela manhã? Porque Deus separou. Deus ajuntou. E Deus disse assim, prioriza a sua agenda. Primeiro dia da semana é do Senhor. Celebramos como Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Celebramos esse dia para o Senhor. Porque Deus merece as primícias. Eu não dou para Deus o resto de nada. A primícia da minha semana, o primeiro dia é dele. Tudo é dele. Tudo é para ele. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Voltamos a Charles Haddon Spurgeon. Homem de Deus, passou por muitas dores físicas, morreu aos 57 anos, de insuficiência renal crônica. Sofreu muito, mas nunca abalou a sua fé. Tinha crises profundas de alma, mas a obra que ele edificou foi ouro, como tantos outros homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja. E Charles Spurgeon pediu para escrever na lápide dele a seguinte frase: aqui jaz o corpo de Charles Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais um testemunho de alguém que edificava aqui, mas olhava para o galardão, olhava para o privilégio de estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. O desafio dessa manhã para cada um de nós: edifiquemos ouro sobre a rocha que é Jesus. Tranquilizemos o nosso coração, porque Ele já nos capacitou pela presença do Espírito Santo. E Ele está conosco. Ele nos defende. Ele nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Às vezes na caminhada você percebeu que o fogo queimou um pouco a sua obra. Hoje é tempo de orar e falar: Senhor, me dá sabedoria e força para edificar ouro, para a glória do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Não fugiremos dela, porque Deus já nos capacitou. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é tão rica. Continue nos abençoando, Senhor, para a glória do Senhor, para a edificação da Tua igreja, para a alegria dos nossos corações.
Senhor, que essa certeza de que o Senhor é por nós nunca esteja longe da nossa agenda. E que a alegria de ver o Senhor nos capacitando para aquilo que o Senhor nos colocou na mão para gerenciar, nunca esteja longe dos nossos olhos. A gratidão, ó Deus, por ver que tudo que temos e somos vem de Ti. E a humildade para buscar no Senhor sabedoria e força para continuar edificando o ouro sobre a rocha, o sólido fundamento da nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por cada vida aqui. Oramos pedindo a Tua bênção sobre todos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.